Bruxo Mago Negro. Hoje vou falar para vocês a respeito de Tammuz, porque o último vídeo as pessoas devem ficar pensando da onde o bruxo tira estas coisas. O bruxo está inventando. Não. Tenho vasta quantidade de livros e muito material, muito material. Tem alguma coisa na internet? Tem, mas se vocês não souberem o que procurar, como vão achar? Como se achará a verdade se só se conhece a mentira? Quem conhece a mentira nunca fará a pergunta certa e por isso nunca encontrará a verdade. Não estou aqui para tirar a fé de ninguém, nem derrubar a crença religiosa, seja sua qual for, apenas para te trazer informação. Estamos chegando na época do Natal. Natal vem de nascimento. Dois deuses eram cultuados no dia 25 de dezembro. Um é o Deus Sol, não vou entrar na parte egípcia da história, vou me ater à parte romana. Outra hora eu entro na parte egípcia dessa história, tá? Mas existe uma parte dela, tá bom? Mas hoje eu vou me ater à parte romana. Por quê? Porque o calendário que você está usando está errado. Mas para que eu possa contar a história de Tammuz, eu tenho que voltar muito. Eu tenho que voltar à época do dilúvio. Eu tenho que voltar a Noé. Então eu farei uma leitura aqui para vocês e também farei uma leitura da Bíblia, porque Tammuz está na Bíblia, meu chapa. Vocês não lêem a Bíblia. E quando lê não conseguem entender o que está escrito. Por quê? Porque não conhecem a história. Mas o bruxo conhece, vai dividir com vocês aqui. Para falar do Natal, é preciso voltar à época de Noé, após o dilúvio. O que acontece? Quando um dos seus filhos, Cã, viu Noé dormindo embriagado e nu, ele começou a rir do seu pai e correu para contar para os irmãos, que eram Sem e Jafé. Depois eu vou ver se coloco as gravuras para vocês, são muitas gravuras, mas são... Aqui nesse canal não vou fazer esse tipo de trabalho, tem um outro canal aí, por isso que esse microfone está aqui. Mais adiante eu conto para vocês. Mas Sem e Jafé não quiseram ver a nudez do pai, que estava embriagado e nu. Então entraram de costas, cobriram a nudez do pai. E Noé, quando soube do acontecido, amaldiçoou o filho Cã, para que este e seus descendentes... Depois eu faço... vou abrir aspas aqui. Vocês lembram de um pastor que disse que o povo negro era amaldiçoado? E que ele se baseava na Bíblia? Aquele ordinário e sem vergonha, que até deputado não sei se ainda não sei se ainda conseguiu se reeleger. Vou nem dizer o nome daquele ordinário aqui. Ele se baseia nisso. Depois eu conto por que ele se baseia nisso. Tá? Mas é aqui nesta parte, tá? E está na Bíblia isso.
Bom, então ele amaldiçoou o filho Cã para que este e seus descendentes servissem a seus filhos, ou seja, aos outros dois, e toda a geração após ele se tornaria maldita. Por isso que aquele pastor sem vergonha disse que os negros eram uma maldição. Maldição é pastor burro que prega a estupidez e a ignorância, porque desconhece a verdade. A verdade é que Cã casou-se com Semíramis. Semíramis, para quem não sabe, é aquela mulher da nota de R$1, de R$2, aquela mulher que está na moeda, que está nas notas de 10, né, durante muito tempo. Depois trocaram algumas, mas a maioria delas tem Semíramis ali. Todas as notas. Ela também é a mulher da Estátua da Liberdade, a mulher da Balança da Justiça, da Columbia Pictures. Tudo isso é Semíramis. E Semíramis casou com Cã e gerou um filho, Nimrod, grande caçador, também está na Bíblia. Nimrod, ele matou o pai Cã e casou-se com sua mãe. Foi fundador da Babilônia, de Nínive e de outras cidades pagãs. Tentou levantar a Torre de Babel, é dessa pessoa que estou falando. Que, segundo a tradição, Deus o impediu. Seu tio Sem o matou. Era uma matança naquela época que eu vou te contar, né? Um matar o outro. Pois ele estava se opondo muito contra Deus. Semíramis, sua mãe e sua esposa, espalhou a mentira que ele não havia morrido. E sim havia ido para o céu, pois ele se dizia Deus, o Deus Sol. Prestem atenção. Semíramis engravidou. E dizia ser um presente dos deuses e que esse filho era a reencarnação de Nimrod, mas na verdade era fruto de uma traição, pois seu marido e filho já estavam mortos. E nasceu Tamuz. Tamuz nasceu no dia 25 de dezembro. O Deus Sol também foi Deus dos egípcios, dos babilônios, dos gregos, dos persas, dos romanos. E hoje, se vocês não sabem, é o Deus de muitas sociedades secretas. Durante uma caçada, Tamuz morreu, provavelmente atacado por algum animal selvagem, e o seu corpo ficou caído sobre um tronco apodrecido de árvore, e sua mãe dizia que nesse tronco de árvore nasceu um pinheiro. E todos os anos, no dia 25 de dezembro, como era comum, as pessoas levavam um pinheiro para dentro de casa e enfeitavam com ouro prata, como símbolo do renascimento de Tamuz, que havia renascido naquele pinheiro. Tá na Bíblia, bruxo? Tá. Jeremias capítulo 10, versículo 3 e 4. Prestem atenção. Leiam a Bíblia, meu chapa. Leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Quer ser religioso, não lê a Bíblia, vai ficar na ignorância. Jeremias capítulo 10, versículo 3 e 4. Vou ler do versículo 1 até o versículo 4 para vocês acharem mais fácil. Jeremias capítulo 10, versículo 1 ao 4. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala. Ó casa de Israel, assim diz o Senhor, não aprendais
o caminho dos gentios, gentil todo aquele que não era judeu, nem vos espanteis dos sinais do céu, porque eles se atemorizam as nações. Porque o costume dos povos são vaidade, pois corta-se no bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos firmam para que não se mova. O que é isso? O que é isso? Era simplesmente cortar o pinheiro na mata e levar para dentro de casa, firmar ele, como é feito hoje, o pinheiro de Natal. Estas mulheres, elas eram adoradoras de Semíramis e Tamuz, foram tidas até como sacerdotisas, mas nunca foram, eram apenas mulheres que acreditavam na história de Semíramis. Elas choravam por 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites não é de graça, tá? Uma hora eu falo a respeito da simbologia desses 40 dias e 40 noites. Não esqueçam, no dilúvio choveu 40 dias e 40 noites. Jesus foi para o deserto e jejuou sobre 40 dias e 40 noites. Mas em outro momento eu falo o que isso representa. Então, jejuaram e choraram por 40 dias e 40 noites a morte de Tamuz, ao pé do pinheiro. E no final desse período, elas agradeciam umas às outras, fazendo trocas de presentes, os quais eram depositados aos pés do pinheiro. Todos os anos, no dia 25 de dezembro, era comemorado o Natal, nascimento de Tamuz. Sem esquecer que também era dia de Mitra, tá? Mas de Mitra todo mundo sabe, de Tamuz pouca gente sabe. Quando os persas dominaram a região, eles levaram para a idolatria para a Pérsia, inclusive o deus Tamuz, Nimrod e Semíramis, que apenas mudaram de nome. O domínio em seguida passou a ser dos gregos, e estes fizeram a mesma coisa, mudando apenas os nomes. Eles passaram para Zeus, Afrodite e Eros. Em seguida, os egípcios dominaram e mudaram os nomes também, passando para Osíris, Ísis e Horus. Pesquisem. Já nos tempos de Jesus, o domínio era romano, e Roma também mudou os nomes. Passaram a se chamar apenas Vênus e Cupido. Caindo a figura do pai. No século IV, depois da Era Comum, ou seja, depois do nascimento de Cristo, o imperador Constantino, para poder agradar os cristãos, que eram em grande número em Roma, decidiu oficializar uma religião que ainda não era o cristianismo, estava se formando, eram as pessoas que estavam no caminho, como religião oficial de Roma. E para agradar ainda mais a eles, pegou os nomes mais fortes dentro do cristianismo e passou a chamar os ídolos por nomes cristãos. É aí que vai surgir, é aí que começa a surgir a Trindade. Tamuz e Semíramis passaram a ser chamados Menino Jesus e Virgem Maria. Assim o Natal continuou a ser comemorado como sendo o nascimento de Jesus, mas na verdade esse menino seria Tamuz, o deus pagão. Querem alguns detalhes? Os obeliscos. É um outro engano disfarçado, são os obeliscos. Feitos em pedra de forma
quadrangular e alongada. Os monumentos preferencialmente eram colocados na área central de amplos espaços abertos e nos templos do deus Sol e Ra. E apesar de no Antigo Egito o obelisco significar proteção e defesa, o que ele realmente representa, o que você realmente está olhando, você está olhando para a mais famosa representação pública do ato sexual no mundo. Este obelisco no meio da roda de 8 etapas para a iluminação encontra-se na Praça de São Pedro, no Vaticano. E é muito interessante ver uma representação sexual no Vaticano, pois eles condenam a sexualidade. Então, por que esses obeliscos estão espalhados pelo mundo inteiro? Eu não quero falar contra nenhuma religião. Apenas quero trazer para vocês que nem tudo que reluz é ouro. Que nem tudo que vocês escutam por aí é a verdade. Que nem tudo que vocês escutam por aí foi escrito por alguém que realmente tenha conhecimento. Meu abraço a todos vocês.